A psicóloga Lisa Guerra fez um vídeo falando sobre cozy games, jogos facinhos e para nos tranquilizar, facinhos de jogar. E disse o quanto ela tem usado isso para se acalmar. Eu vou falar mais profundamente sobre isso, porque eu acho que a gente às vezes fica com receio de aprofundar os assuntos para não desagradar. Mas é preciso olhar esse assunto com maior profundidade. O canal Tecnologia e Classes, o Zavascki, fez um trabalho interessante ao olhar, mas também não se aprofundou muito num problema que o capitalismo tem a ver, até as empresas de tecnologia têm a ver com essa questão. E como eu aqui trabalho para que a mente se liberte para uma situação de saúde e felicidade, eu preciso te falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas se deixam levar por um aprisionamento e não passam a mensagem de ajuda que a gente prioriza aqui no nosso trabalho. Me acompanhe que você vai entender o que eu quero dizer. Aqui está. Cozy Games e a doce prisão de barras de ouro. Doce prisão que eu falo é prisão doce, ela é gostosa, tá? Que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, aqui o trabalho, que é o vídeo, né, que eu estou reagindo a ele. Você trocou o feed pelo jardim, mas não está descansando. Você não está descansando de verdade. Você trocou o feed infinito, as redes sociais, por uma fazendinha virtual, sentiu alívio, não tem pressão, não tem competição, não tem uma tensão exagerada, mas a sensação de alívio é real e é justamente ela que torna a armadilha eficaz. Ela te dá um doce, uma doce sensação de alívio. Então, o doce na nutrição, eu até como nutricionista esportivo falo um pouco sobre isso, na questão da composição para o atleta, o doce pode ser agradável, pode ser um prêmio, mas ele, se for continuamente, vai causar vários problemas, né? Então, é um pouco esta questão dos jogos facinhos, né? Você não está descansando, você está sendo anestesiado, e anestesiado de um jeito perverso, que a gente vai entender um pouco melhor aqui. O que parece refúgio? Milhões migraram para Cozy Games, trocando o caos das notificações pelo aconchego de regar plantinha, colher abóbora, tudo. Vamos falar do Mark Fisher? Mark Fisher, filósofo, ele fala da hedonia depressiva. O que é isso? Quer dizer, a incapacidade de fazer qualquer coisa além de buscar prazer. Existe uma tal anestesia que a nossa estrutura social tem gerado nas pessoas, e a falta de futuro, e a falta de perspectiva, e a falta de desenvolvimento, e a falta de qualidade de vida, e a falta de política social, e as empresas lucrando cada vez mais. E aí o que a pessoa começa a se anestesiar. E a sedonia depressiva é um pouco o que sobra como lixo, como o resto, o churume dessa sociedade exploradora. Isso é o Mark Fisher que falava, né? Narciso como narcose. Aqui o McLuhan, que estuda como que é a conexão das mídias, das tecnologias com o sistema nervoso humano, você confunde o reflexo na tela com o mundo e entra em transe. Você cria um transe, aquilo passa a ser uma extensão do seu sistema nervoso. E você se conecta com uma artificialidade e o teu sistema nervoso. Então ele mostra que isso é um transe proposital, um transe direcionado. Esse artigo não oferece dicas para jogar com moderação. Eu não vou assumir uma postura de caminho do meio. Eu não vou assumir uma. Porque não é. A postura de caminho do meio não é uma postura equilibrada. Ela é uma postura que ele não tenta desagradar extremistas, né? Posições extremistas. Então, essa ideia de caminho do meio não é uma postura equilibrada. Porque se eu tento agradar extremistas, eu posso. Falando, por exemplo, de política. Se eu tento agradar extremistas, eu estou prejudicando as pessoas. Não é bom. Então, esse artigo não vai buscar essa moderação, vai buscar ir além da ilusão. Vai buscar a mente clara, vai buscar clareza. Este artigo, este vídeo. É porque, na verdade, eu escrevi um artigo e eu estou fazendo esse vídeo com base no artigo que eu escrevi que está lá no blog do site. Mas como ninguém lê, ninguém se aprofunda, eu nem peço para vocês irem lá no site do cienciameditativa.com, clicar em blog e achar o artigo. Porque dá muito trabalho e ninguém vai ler, o artigo é longo. A engenharia do amor. Tá todo mundo anestesiado, né? Então eu tô tentando libertar. Então eu tiro aos poucos. Se eu dou um artigo longo para ler, aí eu não estou ajudando. Cozy Games são produtos de engenharia psicológica de precisão, pesquisa de Daniel Cook. Segurança absoluta, mais fricção zero. Ali, facinho, docinho, docinho, prisão doce, barras de ouro adocicadas. Cada ação tem recompensa garantida. Regou, cresceu, tá tudo muito bem e você não precisa pensar em mais nada. Cada hora nesse ambiente é uma hora treinando seu sistema para rejeitar o atrito.
E aí você vai, sem rejeitar o atrito, as reflexões necessárias, os esforços necessários, a mudança. Não. Você está se tornando uma presa mais fácil da própria tecnologia, da própria prisão, de estar ligado a conexões que não estão sendo usadas para o desenvolvimento, estão sendo usadas para aprisionamento. Não é que você vai ficar a vida toda, mas assim, é a premissa do jogo das apostas, entende? A tolerância ao desconforto necessário para crescer está sendo erodida enquanto você colhe nabos. O desenvolvimento de uma literatura mais sólida, de um entendimento mais profundo, da busca de um entendimento mais complexo, de um desenvolvimento de musculatura, um desenvolvimento de força, um desenvolvimento de resistência, que é necessário para o desenvolvimento da vida. Lamento informar. Se eu quero ter uma velhice melhor, eu preciso trabalhar no desgaste dos músculos hoje. Se eu quero ter um sistema cardiovascular melhor, para poder ter na velhice, eu preciso trabalhar esse condicionamento cardiovascular hoje, através de esforço de resistência, endurance, né? Resistência de. Então, percebe? Quando eu vou na direção contrária, o que eu estou gerando? Mas eu preciso descansar. Então vamos focar no que mais relaxa, no que mais tranquiliza, e não ficar. Porque daí você não faz nenhuma coisa nem outra bem feita. Até eu digo essa coisa de. Ah, mas. Essa coisa de não buscar o caminho do meio, né? Que pode parecer algum tipo de radicalismo ou de querer. Não, é que. O caminho do meio entre a promiscuidade e a abstinência. Mais claro. O caminho do meio entre a promiscuidade e a fidelidade são poucas amantes, você sabia? O caminho do. Presta atenção. O caminho do meio entre a promiscuidade e a fidelidade são poucas amantes. Então eu vou defender poucas amantes. Não, não tá certo. Não é. Não, entende? É preciso ter lucidez. É preciso ter clareza. A doce prisão das barras de ouro. Nenhuma prisão é mais eficaz do que aquela que o prisioneiro defende. Essa é o fetiche do financeiro, é o fetiche do capital, é a forma como o capital, como as finanças fazem para criar a sua estrutura de aprisionamento e escravidão para a própria multiplicação. O sistema que te adoece é o mesmo que te vende a cura. Sempre paliativa, nunca transformadora, nunca questionadora, nunca desenvolvimentista. Não, é preciso, né, vamos falar de economia, né? O Brasil precisa ser extrativista, não desenvolvimentista. Continua, extrai minério, extrai agricultura. Não precisa fazer nada de desenvolvimento da população, não precisa fazer nada de desenvolvimento social, entende? Por quê? Porque é o caminho da exploração. Então também, cose econômica, cose, né? Vamos deixar tudo gostosinho. Cose Games é fuga de ansiedade gerada pelo neoliberalismo. E é uma doutrinação em seus valores. A pesquisa, bem interessante essa pesquisa. Eu fui ver a pesquisa. Ela mostra que essa estrutura do cultivo, de trabalhar, de fazer um negocinho crescer, é uma estrutura neoliberal. Então, assim, ele vai incutindo essa coisinha de que você precisa fazer, a dedicação do esforço do trabalho, e jogando lá na tua mente para a hora que você tiver que obedecer, você está pronto para obedecer. Mas você vai recebendo enquanto, eu estou relaxando aqui, vou plantar a plantinha, vou crescer a abóbora, entende? Estou simplificando. O trabalho é um trabalho acadêmico, trabalho profundo. Você procure ali, BOD 2024, você vai achar o trabalho dela. E aí você vai ver ali toda, tá? A raiva legítima contra um sistema que te exaure não encontra canal. Encontra um jardim para regar. Então, assim, você não está trabalhando nas causas, na defesa da forma que o sistema explora, né? A ideia da tecnologia que te faz trabalhar mais, né? Seu sistema nervoso não sabe a diferença. Meio a mensagem, McLuhan, o livro fundamental dentro dessa perspectiva. O conteúdo é irrelevante. A questão é o efeito neural, é como aquilo te afeta. Entende? Não é o conteúdo, é como aquilo está te afetando. E você está mandando estímulos, sejam de Call of Duty, que você está tirando, seja da plantinha, é estímulo o tempo todo. A autoamputação, ele é o resultado que isso dá. Todo avanço tecnológico gera um outro processo de amputação, porque você migra para esse processo novo, né? E deixa de usar alguma coisa.
O sistema nervoso se anestesia para sobreviver. Essa busca de anestesia é uma tentativa de sobrevivência, do desgaste, mas você está usando estímulo para fazer isso. Você termina 3 horas de jogo e não sente nada, nem cansaço, nem descansou. Anestesia pura, é anestesia, entende? A diferença entre estar cansado, jogar, você não descansou. Ah, mas eu tenho uma sensação de que melhorou. É aí que a Lisa Guerra se engana quando ela promove no vídeo dela, eu uso isso. Não, não. Você está anestesiando. Tornamos-nos o que contemplamos. Se você contempla diariamente um mundo sem atrito, o que você está se tornando? Vítima das bolhas. Sabe a bolha? Não quero falar com quem pensa diferente, não quero. Entende? Não quero conversar com quem pensa diferente, não posso ser contrariado, não posso pensar diferente. A alternativa não é abstinência. Eu vou dar solução, tá? Não vou só ficar criticando. Que não é nem crítica, é aprofundamento do assunto. É pegar o assunto, avaliar, ver como a pessoa abordou, pesquisar, ver pesquisa de fundamentação. Falar, não, o caminho, ó, esse caminho está levando para aquele lugar, esse caminho leva para esse, ó, aqui tem pesquisa que mostra. Saber com absoluta certeza que cada minuto sem atrito é um minuto de tolerância, mas ele é válido se você realmente quer descansar. Então, movimento 1, detox de 72 horas. Sinta o que sai do silêncio, do real de você com você. Tenta ficar um tempo sem contato. Veja, porque isso é real. O que você está projetando? O que você está construindo quando você tenta ficar sem? Segundo movimento. Substitua o real. Ah, eu preciso organizar, eu preciso cortar arvorezinha. Troque esse organizar por organizar o real. Organiza um armário, vai doar roupas, vai doar tênis, vai doar meias, vai procurar um lugar que... Ah, não tem nada para doar. Você acha que eu sou rico? Então tá, vai, compra um saco de feijão e doa. Arruma alguma coisa. Arruma o porta-canetas. Limpa. Passa pano. Faz um horário de arrumação. Você está precisando? Com tranquilidade. Não é com raiva. Não é com, ai, porque terapia odiosa. Não. Vai cuidar de um jardim de verdade. De uma planta de verdade. E a pergunta prova. Terceiro movimento. Se aproxime de pessoas. Liga para alguém, fala com alguém, conversa, pergunta como a pessoa tá, entre em contato com as pessoas, encontre pessoas. Encontre pessoas. Vai num parque público encontrar pessoas. Senta, fica olhando, conversa com uma outra, brinca com uma criança. Compra um sorvete para uma criança. Entendeu? Faça contato. 3 movimentos. Que vão te colocar num caminho de cura e não num caminho de doença. O mundo real precisa de você. Cose Games é sintoma. Não é um problema. Não vamos condenar. Eu também, às vezes, sento com a minha filha, a gente joga. Mas você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que saber a real. Aqui é, ó. Então, opa, só, entendeu? É a real. Processo terapêutico não tem fricção zero. Você quer fazer terapia? A gente. Vamos fazer terapia? Vamos avaliar os seus processos? Vamos conversar sobre as suas histórias? Vamos. O que a gente faz aqui? Então, tem fricção. Não concordo, tá errado. Ah, então me diga o seu argumento. Ah, mas tem esse argumento aqui. Vamos avaliar o que é melhor para você. A terapia é isso. É saber decidir de maneira profunda. Questões pessoais, questões de vida, questões de relacionamento. É saber aprofundar. Ah, mas você é superficial. É a oportunidade de aprofundar. Não é vantagem para você levar a vida na superficialidade. A pergunta é real: o que eu estaria fazendo com a minha atenção, minha energia e minha presença se eles não tivessem anestesiados? O que eu estaria fazendo com a minha vida se ela não estivesse sendo anestesiada pela mesma ferramenta que vai ser usada para me dominar? Boa, né? Boa para refletir. Boa pergunta. Se você refletir um pouco sobre esse vídeo, você pode levar outras pessoas à reflexão. Então, o importante é que você compartilhe, que você ajude outras pessoas a refletir. Isso eu acho que pode fazer uma diferença para você e para outras pessoas. Se quer se aprofundar, a gente está aqui à disposição. E em outros vídeos a gente vai voltar com outros assuntos para a gente continuar lúcido e se desenvolvendo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.